modo, né, eu agradeço por você estar presente, né, nesse momento de hora atividade. A gente já conversou em outros momentos, né, Uhum. mas pelo teu trabalho, pelo seu empenho, né, a gente marcou novamente essa reunião para a gente adequar alguns pontos, né, em relação a uma turma em específico. Então, primeiramente, obrigada por participar, por disponibilizar o teu tempo, né? Eu Uhum. sei que o tempo da gente é muito valioso, né? Mas, como o teu trabalho tem sido muito bem feito, a gente precisa adequar alguns pontos para cada vez estar melhor para os estudantes, tá? Então, aqui, a gente acabei escolhendo você, professor Júlio, porque você tem bastante empatia com os estudantes, né? Bastante vínculo com os estudantes, e para a gente adequar algumas propostas para o desenvolvimento deles, tá? A turma escolhida é o terceiro ano do ensino médio, que é a nossa única turma, né, que nós temos no período noturno, né? E foi selecionada de acordo com os indicadores. Quais são esses indicadores? São do Power BI, né? Das atas que nós realizamos, né? Das frequências e do clima escolar. O Power BI nos apresentou uma frequência, né? Ele apresenta a frequência semanal e diária. E na nossa frequência geral do Power BI, a nossa turma do terceiro ano C ficou com 73%. Abaixo do esperado, né? Que tendo uma escola cívico-militar, apesar que o noturno ainda não é cívico-militar, mas a proposta é 95%. Né? Mas para aprovação eles deveriam ter 75%, e eles estão com 63%. Então, daí isso envolve o que? O rendimento acadêmico, né? E o clima escolar. Então, a proposta é a gente melhorar esse clima escolar para melhorar a frequência e, claro, o rendimento escolar, tá? Então, além dos quantitativos, foi realizada uma análise qualitativa do contexto da turma, considerando o perfil dos estudantes, que tipo de estudantes nós temos, né? A gente percebe que muitos dos estudantes são aqueles que estão trabalhando, né? Que têm uma outra atividade e vêm para o noturno, né? Além das gestantes, que nós também temos, adolescentes que são recém são mães, né? Nós percebemos também a oscilação da presença ao longo da semana, que você já tinha numa hora de atividade anterior relatado, que muitos alunos não tinham aparecido na sua aula, né? Isso foi diagnosticado. A baixa participação das aulas, né? Eles têm baixa participação, baixo engajamento nas aulas. São sempre os mesmos. E sempre os mesmos, exatamente. E a dificuldade na manutenção da atenção e organização das atividades. Pensando nesses requisitos, é que a gente justifica essa turma e esse trabalho, tá? Para o melhoramento do clima escolar. Então, você foi selecionado por apresentar diante de todos os professores, né? Apresenta uma boa abertura de diálogo com a turma, né? Diálogo pedagógico com a turma, bom relacionamento com os estudantes e tem potencial para aprimorar as estratégias de gestão de sala de aula, né? Com foco no engajamento selecionadas nessa nossa hora de atividade, tá? Então, foi feita uma análise integrada da frequência, com recorte semanal e a evolução, o rendimento por componente escolar, e daí apareceu que física, né, que é a sua disciplina física, está com baixo rendimento e baixo engajamento, porque eles têm faltado bastante nessa aula. Registros de indisciplina, que aparece de muitos professores, que os estudantes ficam, às vezes, muito tempo no celular, não realizou as propostas, né? Tem muitas faltas, atas e frequências de aprendizagem. Então, a gente realizou, né, esses indicadores, tá? E as observações em loco também. Daí fizemos um mapeamento de rotina, tá? Durante a hora de atividade, né? Vamos fazer esse mapeamento, tá? Então, indicadas alguns momentos críticos que nós indicamos. A entrada da aula, ou seja, que eles chegam atrasados, que a gente sempre percebe, a aula começa às 6h30, né? Às 6h40, e eles têm chegado às 7 horas, e assim vai, né? As transições entre as aulas, né? Que eles também baixam o engajamento deles, e a finalização da aula. Tá? Então, trabalhar na entrada, transição e finalização. Daí, o planejamento conjunto de rotinas com intencionalidade pedagógica, fazer um planejamento conjunto para a gente melhorar esses 3 aspectos, tá? Fazer combinados, professor, com os estudantes, tá? Ou seja, a gente criar uma escutativa com eles sobre as aulas, tá? A validação das falas dos estudantes, verificar o que eles percebem, o que eles acham que deve melhorar, porque às vezes ali eles dão indício do porquê do baixo engajamento. São questões muito longas e eu me canso muito em resolvê-las. De repente, começar com questões mais curtas. É uma aula muito, muito teórica, com
baixa atividade, só mais teoria, daí eles também têm que... exatamente, muito distante às vezes da realidade, daí tem baixo engajamento, tá? E definição coletiva de regras, ou seja, fazer esses combinados com ele. Ó, eu vou começar a aula assim, daí vai ser isso, para ele saber exatamente o que vai acontecer no transcorrer da aula, tá? Nessas transições da própria aula, tá? Então, a gente busca o tempo pedagógico e as respostas, a gente busca esse maior engajamento dos estudantes. Então, se a gente estabelecer uma rotina propriamente dita com eles, clara, vamos melhorando essas questões que eles têm tido bastante do clima escolar, né? E melhorando a frequência, melhorando o rendimento escolar, tá? Então, buscar clareza nas instruções, engajamento dos estudantes, o tempo pedagógico e respostas às rotinas implementadas, tá? E depois de a gente realizar esses combinados com os estudantes, a gente pode utilizar técnicas de gestão de sala de aula. O que seria? As técnicas de gestão são técnicas para melhorar o envolvimento e engajamento dos estudantes na aula. Daí tem Lemaitre, que é um estudioso bem famoso, com várias técnicas, né, que ele aplica e que busca o engajamento desses estudantes, tá? Então, temos a Do-No, que é uma atividade inicial imediata, com resolução rápida de uma situação, problema difícil. Então, se dá um recorte, um probleminha mais sucinto, para respostas rápidas, como se fosse um quiz, tá? Até pode utilizar o quiz. Strong Start, início estruturado com objetivo claro. Daí, Tie Transitions, transições rápidas e organizadas, entre um conteúdo, entre uma atividade e outra, uma transição rápida, não muito demorada, para não perder o foco dos estudantes. Sem se deixar mais dinâmico. Isso, exatamente. Threshold, recepção na porta com alinhamento de expectativas. Então, fazer uma recepção dos alunos quando eles estão chegando, tá? Para trazer maior engajamento. Oi, como é que você está? Está mais próximo dos estudantes, né? Mais outra técnica que a gente pode utilizar. Coach qual, participação de todos, né? Possibilitar a participação de todos quando você fizer aqueles quizzes, né? Aquelas perguntas, situações, problemas mais curtas, possibilitar a participação de todos. Só um que sempre responde, jogar para o outro, sabe? Check for once. Verificação contínua da aprendizagem, ou seja, sempre está verificando a aprendizagem dos estudantes, não deixar só para o momento de avaliação. Aquela avaliação contínua e processual, sabe? A todo tempo, a todo momento. E daí ali a gente vê as dificuldades desses estudantes para que a gente possa fazer as retomadas, né? Para que ele aprenda aquele conteúdo, tá? E como eu vou fazer essa aplicação dessas técnicas em física? Então, daí eu dei 3 sugestões aqui para você. Situações, problemas curtas no início da aula. Como a gente tinha falado lá. Situações, probleminhas curtinhos. Pode ser conteúdo que você já trabalhou na aula anterior, fazendo a retomada desse conteúdo, com uma situação, você chega na aula, né, faz a recepção dos estudantes, combina a rotina e uma situação curta para que eles respondam, de algo que você já trabalhou, tá? Da aula anterior. Perguntas dirigidas sobre conceitos como velocidade, força. Então, uma pergunta dirigida sobre esses conceitos. Verificação rápida com respostas orais, ou 4, tá? Então, você faz uma verificação, pergunta e resposta. Ou você joga uma pergunta e pede quem pode responder no quadro. Daí vai jogando as respostas, né? Tem até a gente consegue fazer chuva de ideias, sabe? Isso, um brainstorm. Também você pode utilizar a tecnologia, um brainstorm, chuva de ideias. Daí vai lá e joga cada um vai jogando as suas respostas, tá? E daí, nesse momento, cada um pode utilizar o seu celular, né? A tecnologia fazendo parte, tá? Daí, o que a gente... sobre essas técnicas, tá? Pensando nessas técnicas ofertadas, pensando nesses estudantes que estão com baixa frequência, como eu te falei aqui, ó. Até deixa eu te apresentar a questão aqui do Power BI. E, ó, eu falei para você que nós estamos, no geral, 63 e 47, na semana 71 e na semana anterior 67. Né? Pensando nesse engajamento dos estudantes, que você relatou mesmo, que eles quase vêm pouco na sua aula, né? O que você percebe que pode mudar o comportamento dos estudantes com as novas rotinas? Eu acho que, principalmente por eles já vêm trabalhando, já sabe, trazer toda essa dinâmica de dinamismo, acho que consegue dar uma acordada nisso.
dá maior engajamento, né? E quais estratégias podem gerar maior engajamento? Porque dessas estratégias que a gente deu, qual você acha que pode dar maior engajamento? Fazer um problema para o aluno, fazer mudar o aula da pergunta, acho que consegue fazer motivar, Né? pensar também. Uhum. Em quais momentos acredito que pode haver maior dispersão na aula? Somente o começo e também o finalzinho. É muito complicado manter à noite a atenção do aluno por 2 horas seguidas. Sim, exatamente. Por isso que a gente tem que estabelecer essa nova rotina para ver maior engajamento, trocando as atividades, trocando as técnicas, né? Como de Lemove, utilizando a técnica de Lemove para ter maior fluidez na aula, tá? E maior motivação. Como suas instruções impactam na autonomia dos estudantes? As suas instruções que você dão mais autonomia para os estudantes. Como que elas impactam? Positivo. Se a gente fizer uns combinados, ninguém vai sair perdendo, porque todo mundo vai saber muito bem que. Então, você viu que é importante dos combinados. Os combinados prévios, né, faz com que o aluno saiba o que vai acontecer do início ao final, gerando um impacto entre professor e aluno, né? Daí, quando a gente, depois de aplicar todas essas técnicas, né, a gente pensar num replanejamento. Então, eu vou jogar essas perguntas para que você me responda futuramente no nosso replanejamento. O que deu certo, o que não deu certo, o que nós temos que voltar, né? O que podemos ajustar para ampliar ainda mais a participação no replanejamento futuro, tá? Como tornar as transições mais eficientes, né? Quais estudantes ainda não estão engajados, porque depois de realizar todas essas técnicas, por que esses estudantes não se engajaram, né? O que nós temos que fazer, que tipo de busca nós temos que fazer, que estratégias podem favorecer esses estudantes, né? Esses estudantes que têm menor engajamento, que não estão frequentes e tal, o que a gente pode fazer para que eles se engajem melhor, tá? Então, depois que você aplicar essas técnicas de Lemove, levantar esses questionamentos para fazer o replanejamento. Ou seja, né, eu fiz todos os conteúdos, todas as técnicas, e ainda temos uns 5, 6 estudantes que não se adequaram, né? Não se adequaram à nova rotina construída com eles mesmos, o que a gente pode pensar. Daí a gente retoma para pensar nessas questões, né? Então, nossos encaminhamentos são manutenção das rotinas estruturadas, tá? Ajustes nas estratégias conforme as evidências. Daí o nosso novo ciclo de observação e feedback. Então, após você realizar todas essas técnicas, a gente vai fazer uma nova observação e um feedback com relação a esses questionamentos propositivos. Ampliação do uso e verificação da aprendizagem. Então, verificação dessas aprendizagens se está tendo, se eles estão conseguindo cumprir, se eles estão chegando a termo, né, da aprendizagem ou não, né, ou quais são as lacunas que a gente tem que ver e replanejar, né. E uma sugestão de leitura é Teach Like a Champion, do Lemove, que apresenta bastante técnicas, tá? E daí, pensando assim, professor, no replanejamento, porque quando a gente faz o planejamento, a gente pensa que o aluno vai atingir, mas nem sempre acontece, né? Por isso que a gente tem o nivelamento, né? Então, o replanejamento é a etapa central do processo, tá? Aluno, eu fiz uma atividade, o aluno não conseguiu concluir, o aluno não entendeu, então eu vou ter que replanejar. Então, a gente tem que considerar análise crítica das evidências, né? Ajustes intencionais das estratégias, porque ele não conseguiu, que tipo, outra estratégia que eu vou ter que utilizar, foco na melhoria contínua da prática docente, tá? Exemplo prático, por exemplo, ajuste no tempo, mais curto e objetivo, tá? Reorganização das perguntas, de repente a forma como eu organizei as perguntas não ficou entendida, né? Ele não compreendeu, ele teve dificuldade na interpretação das perguntas. Então, fazer perguntas com palavras mais simples, perguntas mais curtas, tá? Maior clareza nas instruções. Às vezes a gente dá instrução, mas o aluno não compreende aquela instrução. Ou seja, instruções curtas, né? Às vezes são mais entendidas do que instruções muito longas, complexas, entendeu? Ele não entende, ele não cumpre aquele combinado porque a instrução para ele não ficou clara, né? Então tem que ter clareza nas instruções, porque é igual a gente está lendo no formulário, não ficou claro, você lê até entender. Então, se eu deixar mais curtas as instruções com maior clareza, melhor vai ser alcançado o objetivo, tá? E a gente espera, o resultado que a gente espera é aumento do engajamento dos estudantes, né? Maior frequência, né? Maior rendimento. Melhoria do clima de sala de aula, com maior participação deles, né, que eles não faltem nas aulas. Maior organização do tempo pedagógico,
ou seja, durante a sua aula o tempo pedagógico vai estar mais organizado, né, com a realização das atividades, com a apresentação das propostas, fortalecimento entre o vínculo professor, né, professor e o estudante, replanejamento qualificado da prática, ou seja, né, alguns alunos não atingiram, então vou replanejar a minha prática para que eles, né, sigam a contento, e o uso intencional dos dados para a tomada de decisão, tá? Que os dados são muito importantes. A gente utiliza os dados Power BI, né, as avaliações do RCO, né, o próprio conselho que nós teremos futuramente vai ser muito importante para nós replanejarmos e retomarmos, né, a aprendizagem desses estudantes, tá? Então, seria, pensando nesse clima escolar, você tem alguma outra sugestão? O que você achou? Gente, acredito que vai trazer uma melhoria, principalmente no engajamento dos alunos. Eu acho que vai trazer potencialmente um ensino mais profundo, que me aprofundar mais com se eu trazer o aluno. Eu achei bem interessante. Beleza. Eu não queria te Mas eu demorei para terminar? Não, ela saiu em 30 segundos antes de você terminar. Passou só 30 segundos. Mas eu já falei isso, eu só fiz essa Você pergunta. só fez esse questionamento final. Ah, Eu não beleza. queria te atrapalhar e te avisar que já tinha